Bom, pessoal, vamos continuar aí, Sani. Pessoal do presencial teve que ir embora por conta do Detran que caiu o sistema. Então não tem jeito. Vamos lá. Infelizmente. Parece que ele está dando problema em algumas escolas desde ontem. O presencial não. O presencial eles ficaram aqui na expectativa de voltar mais uma. E não voltou, eles foram embora. O online funciona normal, porque a plataforma recebe as informações e manda. Então é tranquilo. Bom, vamos continuar aí na página 97. Os gases emitidos pelos veículos caem na prova. E aí eu falei do monóxido, da aldeído, diazina, dióxido de enxofre. Dióxido de nitrogênio não cai na prova, normalmente não cai, mas é bom você ler. Fuligem ou fumaça preta cai da seguinte forma: fumaça preta, fuligem ou fumaça preta causa propagação de infecção gripal e causa dano à estrutura e à fachada dos edifícios. Então, caindo fuligem ou fumaça preta, propagação de infecção gripal e dano à estrutura e à fachada dos prédios. Os hidrocarbonetos são liberados pela queima dos combustíveis fósseis, combustíveis de petróleo, gasolina e diesel. Tem uma questão sobre fumaça preta também que tira a atenção do condutor, como se ele criasse, aquela nuvem de fumaça na frente. Existe um caso, mas é só para questão de prova. Na prática você não vai ver tanta fumaça a ponto de, eventualmente, um caminhão, um ônibus faz isso sim. Os órgãos que fiscalizam são que deveriam fazer essa fiscalização: CONAMA, CISNAMA e IBAMA. Eu, quando falei sobre eles ainda agora, na questão de prova que tem, pergunta sobre os três, e pergunta sobre órgãos fiscalizadores. E aí nas respostas, eu estou reforçando aí, numa das respostas cai alguns órgãos e Polícia Militar, outro Polícia Federal, no outro FUNAI. FUNAI não é fiscalizador, Polícia Federal não é, Militar não é. Sobra a quarta resposta, que é CONAMA, CISNAMA e IBAMA. E na página 93 tem a tradução das siglas, para vocês saberem. Bom, tem uma coisa interessante aí, na página 94,
Vamos dar uma olhada rápida na página 94. No meio da página para baixo, fala sobre a poluição do ar causando reflexo direto na saúde da população. E aí tem a sequência de coisas que causam. E aí mais abaixo, fala que a Organização Mundial de Saúde dá um número de 6,5 milhões de mortes no mundo por causa da poluição. Veículo corresponde a metade dessas mortes causadas pela emissão de partículas tóxicas no ar. E aí, a Universidade de São Paulo mostra que a poluição atmosférica será a causa de 250 mil mortes nos próximos 15 anos. A concentração de material particulado no ar é proveniente em 90% dos veículos motorizados e vai levar 1 milhão de pessoas a se hospitalizarem, causando gastos públicos de 1,5 bilhão. Bom, o catalisador que fica no filtro, que é um filtro que fica do cano de descarga, ele é caro porque ele tem metais nobres para fazer a filtragem, né, dos produtos químicos. Bom, o catalisador ele filtra uma parte desses gases, ele libera ainda gases tóxicos. E aí, os ônibus também poluem a ponto de ser, inclusive, mais poluidores, ônibus e caminhões. Eu tenho um vídeo que fala de São Paulo sobre isso. O que é interessante é que, com tanto prejuízo financeiro, o próprio Cisnama, que é o Sistema Nacional, através do CONAMA e IBAMA, se eles se juntassem e criassem junto com o governo um segundo filtro para filtrar 100% a emissão, e eles financiariam a instalação desses filtros nos carros, isentando impostos, dando descontos, crédito de impostos, talvez em 10 anos, ao invés de ter 250 mil pessoas, 1,5 bilhão de custo, de tanto produzir o segundo filtro e o primeiro, ele baixaria de preço. E estava arriscado o governo continuar fazendo, porque esse custo seria mais barato do que cuidar das vidas com problemas depois, com os afastamentos, com as invalidez, com todo o processo. A pessoa está com o pulmão tão comprometido que não consegue trabalhar o mínimo, tem que ficar em casa recebendo. Então todo o peso da poluição talvez fosse diminuído. As motos, elas conseguem poluir 4 vezes mais. Deixa eu ver aqui. Tem uma matéria que fala que a moto polui 4 vezes mais que o carro. Eu queria achar, que é uma informação interessante, até por conta da dificuldade de se ter no cano de descarga da moto, catalisador e filtros e tudo mais.
Não que ela emita mais gases, talvez, mas ela é, dentro do que ela emite mais poluentes. Bom, eu vou mostrar um vídeo que eu tenho aqui e vocês vão entender em relação à poluição dos veículos, inclusive o carro a diesel. E aí, um mito, que agora vocês vão talvez entender que é mito, é que para acabar com algumas coisas, com poluição, eu tenho que diminuir a quantidade de carro, botar ônibus. Vocês vão ver que não é verdade. Eu tiro o engarrafamento. Se eu botar ônibus, eu aumento a poluição. Vocês vão ver aí agora. Peraí, só um instantinho que eu já volto. Agora a gente fala de um estudo inédito feito na Universidade. De São Paulo, que encontrou a maior fonte de poluição do ar da capital paulista. A descoberta é alarmante. Foi publicada em uma das principais revistas científicas do mundo. A maior cidade da América Latina tem 8.624.466 veículos nas ruas. Diante de uma frota gigantesca, fica a dúvida: qual veículo contribui mais para a poluição do ar? Carros, com certeza. Os ônibus. Uns 8 milhões de carros na rua. A resposta vem de um estudo inédito no país. Metade da poluição é causada por ônibus e caminhões movidos a diesel, apesar deles representarem só 5% da frota total da cidade de São Paulo. Os veículos são responsáveis por 62% do nível de material particulado em São Paulo. Essa, como única fonte, é um nível extremamente elevado. Então, destes 62%, para nossa surpresa, 50% vem dos 5% dos ônibus que circulam na cidade. Bom, 62% causado por carro. Dos 62%, 31% é causado por 5% da frota. Olha só o poder de poluição que o ônibus tem. E aí, esse mesmo cara que está falando aí, ele vai dizer que para resolver o problema tem que aumentar o corredor de ônibus. Se aumentar, vai aumentar a poluição. O que nós temos que substituir é por veículos elétricos hoje. Cientistas mediram a quantidade de etanol na atmosfera. A substância é emitida no ar apenas por carros movidos a álcool e gasolina. Assim, eles conseguiram separar a contribuição real dos veículos leves e comparar com a poluição gerada pelos veículos a diesel. De acordo com os pesquisadores, a cada respirada, 30.000 partículas por centímetro cúbico de ar são absorvidas. É um particulado muito pequenininho, e quando nós respiramos esse particulado, ele se deposita diretamente nos brônquios e nos alvéolos pulmonares do nosso pulmão, tendo um efeito muito importante sobre a saúde das pessoas. Os equipamentos de medição ficaram instalados aqui no último andar deste prédio. Os pesquisadores disseram que este é um ponto de forte ventilação. Por isso, os dados coletados aqui refletem não só a poluição desta região, como de todo o centro da cidade. Os 30 instrumentos foram colocados neste trailer. A ideia é que a pesquisa seja repetida em várias cidades. E ele é bem interessante porque ele consegue medir gases, por exemplo, ozônio, nitrogênio, SO2, que eles são gases traços que ajudam a dizer como é que está o funcionamento da atmosfera, se está realmente poluído. O estudo coletou dados durante toda a primavera de 2014. Eles escolheram a estação por não ser muito chuvosa nem tão seca. A pesquisa acaba de ser publicada em uma das revistas científicas mais renomadas do mundo. Nós precisamos continuar incentivando ciclovias, continuar incentivando corredores de ônibus de qualidade para a população. Aí o cara é pesquisador e fala de corredor de ônibus. Corredor de ônibus tira engarrafamento, não tira poluição. Hoje nós teríamos que ter ônibus elétrico. Até aqui em Niterói foi testado o ônibus elétrico há pouco tempo.
e os trens, que carregam mais pessoas com menos custo. Tudo elétrico. E aí sim a gente vai ter poluição zero, ruído zero, transporte de massa de qualidade, e aí tira os carros da rua. Essas dizem que se fossem colocados filtros nos escapamentos dos quase 14.500 ônibus da cidade de São Paulo, a poluição reduziria em 40%. A prefeitura fala que 60% da frota já foi adaptada. Ainda assim, a qualidade do ar na capital paulista está péssima. Para contextualizar com a realidade atual, nós fizemos um teste. A gente está no meio da Universidade de São Paulo, um dos lugares mais arborizados da cidade. Mas é inverno, não chove há mais de um mês, a concentração de poluentes está maior. Um aparelho mediu o índice de fuligem, aquela fumaça preta que sai dos escapamentos dos carros. O valor chegou a 10 vezes acima do aceitável, segundo especialistas. O valor aceitável seria da ordem de 400 nanogramas por metro cúbico. E hoje, quando vocês chegaram, aqui estava quase 4.000. Né? Quem mora em São Paulo, claro, sofre as consequências de tanta poluição. Eu tenho rinite alérgica e quando o tempo fica muito seco, inclusive eu passo bem mal aqui. Quem vem de outros lugares sente ainda mais. Cláudio e Estela saíram para uma volta na Avenida Paulista, um dos cartões postais da capital. Mas o passeio acabou espantando os turistas. 20 minutos de caminhada, ele está aguentando mais. Então, acaba que o ônibus, que é considerado aí o melhor da história, é o mais poluente. Então, 1/3 da poluição causado por ônibus e caminhões. Se eles melhoram a qualidade do ônibus, se eles melhoram a qualidade da filtragem dos caminhões, com certeza, na ponta, no final de tudo, não teríamos o gasto que temos com poluição com a saúde. A quantidade de indenizações, a quantidade de afastamento e todo mal causado, porque existem as pessoas que vão passando mal a vida toda, existem pessoas, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uma alergia daqui, uma rinite dali, como mostrou. Existem pessoas que vão ter problemas sérios respiratórios, vão ficar afastadas, e pessoas que vão toda hora estar pegando uma licença, toda hora gastando com isso. Existe por trás daí uma indústria dos medicamentos, né, dos laboratórios, existe por trás aí um monte de coisa que joga contra, né? Quem vive de remédio tem que ter doente. Mas o governo precisa não só estabelecer limites, como fiscalizar esses limites, e talvez seja uma solução, porque é o que estou falando, né? Então talvez incentivar a produção de mais filtros no escapamento dos carros, isentar, subsidiar para poder ficar mais barata a produção e na ponta a coisa ficar melhor, porque senão não tem jeito, só vai piorar. São Paulo hoje tem níveis alarmantes de poluição e o problema é que o ser humano é curioso, porque o rodízio diz que a placa tal naquele dia não pode rodar. Aí o cara tem a placa tal, o que ele faz? Ele compra 2 carros, 3 carros e roda no rodízio todos os dias. É uma forma de burlar o rodízio. Então, infelizmente, isso tem acontecido em São Paulo. Eu estava falando aqui sobre uma cidade chamada Cubatão, em São Paulo. Ela parecia esses filmes de final dos tempos, aquela fumaça, aquela névoa cinza de poluição. Hoje não é assim, mas já foi muito. A história de Cubatão é pesada em termos de poluição. Na página 98, tem um parágrafo falando do uso consciente do veículo, protegendo o meio ambiente. Tem uma questão de prova que fala exatamente sobre esses itens aí.
redução constante de marcha, aceleração brusca, freada em excesso, troca de marcha na rotação correta, velocidade constante, parar de acelerar quando parar o carro, fazer manutenção preventiva, fazer verificação e ver o desgaste de pneus, fluidos, óleos lubrificantes, e tem que ser destinado à reciclagem. Aqui fala do ar-condicionado. O ar-condicionado não usa mais o CFC, que é um gás poluente que consome a camada de ozônio. Mas tem motor, tem carro antigo ainda rodando, tem um monte de coisa, então pode ser que tenha um ou outro, né, que libera o gás que provoca o efeito estufa. Bom, eu vou tentar achar um outro vídeo aqui pra gente. Vou buscar aqui e já volto, espera um instantinho. Anormalidades no motor do Isso é uma questão de prova, tá, gente? Fumaça azulada e fumaça preta. E também fala que fumaça saindo do cano de descarga é sinal de problema no motor. Também questão de prova. automóvel podem ser reveladas pela cor da fumaça do escapamento. Como assim? Ela não é cinza como normalmente, mas um cinza mais para azulado. É sinal que o motor está queimando óleo lubrificante. Provavelmente está baixando o nível na vareta. Se a fumaça estiver muito escura, quase preta, é sinal de excesso de combustível. Tem algum problema na mistura ar-combustível, provocando um excesso de gasolina ou de etanol na mistura. O consumo do carro deve estar alto. Finalmente, a fumaça pode estar quase branca. E aí são três as possibilidades. Primeira, no carro que está queimando o etanol, como ele tem um pouco de água, pode haver uma condensação da água ao ligar o motor e sair a fumaça branca. A segunda possibilidade é de água do sistema de refrigeração, água do radiador, está se misturando no óleo e por isso saindo a fumaça branca. Dá para conferir puxando a vareta e se tiver água misturada no óleo, ela vai sair meio esbranquiçada e com umas pequenas bolhas. Finalmente, mais difícil, porém possível, a cor branca pode ser provocada por fluido do freio se misturando ao óleo e sendo queimado pelo motor por um vazamento vindo do sistema de servo-assistência. Bom, fumaça preta, excesso de combustível. Fumaça azulada, o carro está queimando óleo.
na resposta de prova, eu acho que é anel de segmento, nível de óleo e pistão. O motor ele tem que trabalhar justo, só que o ferro com ferro, para não haver aquecimento e desgaste, ele é lubrificado pelo óleo lubrificante do motor. Quando o desgaste dessas peças que ficam roçando acontece, não só vaza a compressão da explosão, como também o resíduo de óleo fica no sistema. E aí quando queima na explosão, ele queima com óleo. Vou ver se eu consigo aqui para vocês terem uma ideia. Esse motor ele está em corte. Esse eixo aqui, quando roda, esse eixo de baixo, chamado eixo de virabrequim, ele leva para cima e para baixo esses pistões aqui. Essas marcações aqui são chamadas anéis de segmento. Essas marcações esses anéis aqui, eles fazem a vedação no cilindro. Ele não corre solto aqui não. Ele corre dentro de um tubo. Ele aqui está em corte. Quando ele sobe e desce nesse tubo, ele sobe rente à parede do tubo. Esse material aqui, esses anéis aqui, eles fazem esse movimento assim, ó, para vedar a parede. Eles sobem lubrificados e quando descem raspando o óleo que ficou na parede. E aí a explosão acontece sem óleo na parede. Se eles estiverem desgastados, não traz o óleo na volta. Quando acontece a explosão, queima o óleo. Eu sei que isso é de mecânica, mas não tem muito jeito. Aqui, ó. Eles fazem trânsito aqui, ó. As paredes ficam justas. Eles sobem lubrificados e descem limpando o resíduo do óleo das paredes. Quando a explosão acontece, é só gasolina, só combustível e oxigênio. Acontece a explosão e os gases estão liberados. Se tiver óleo aqui nessas paredes, vai queimar e vai liberar uma fumaça azulada. Esse aí é o que eu tenho hoje de melhor imagem para vocês.
Bom, fica aí. Então, pessoal, manter o veículo regulado, manter o veículo com a manutenção em dia, usar o combustível correto, trocar o lubrificante no tempo certo, parar o carro e não ficar acelerando, parar a moto e não ficar acelerando, manter a parte elétrica do carro funcionando em dia, tudo isso vai gerar menos queima de combustível e menos poluição. Existem manutenções de manual, que são manutenções preventivas, existem as manutenções corretivas, existe a manutenção do tipo comprar o combustível correto, calibrar os pneus, o óleo de qualidade, o óleo lubrificante, substituir o fluido de freio no tempo certo, pastilhas de freio no tempo certo, pneus no tempo certo. Tudo isso vai gerar menos poluição e menos dano, menos problema com acidente, segurança, fiscalização e tudo mais. Parte do que eu falei tem a ver com direção defensiva, outra parte com mecânico, outra parte com meio ambiente e legislação. Lembrando que carro não é um bem barato de se ter. Carro é mais complicado. Bom, a parte de meio ambiente também está ligada aos veículos de produtos perigosos. Combustível, ácido, soda cáustica, produtos perigosos em pó, gasolina, né, diesel, álcool. Tudo isso são produtos perigosos e ao causar um acidente eles podem ser derramados em rios, leitos, né, mananciais de água. Então, o motorista também está ligado a isso. Quando acontece um acidente com produtos perigosos, quando eu falo produtos perigosos, produtos químicos em geral, né, que a classificação é essa, produtos perigosos, pode causar danos irreversíveis em vários níveis. E aí, pode também, aí tem a parte de primeiros socorros que fala isso, né? Se você estiver na rodovia e presenciar ou passar por um acidente com produtos perigosos, se afasta o mais rápido possível, porque pode dar ruim. Mas, Guto, se tiver que dar ajuda ao motorista, liga para o resgate e avisa. Se puder, tira uma foto do carro, que no caminhão vai ter indicações do que ele está transportando. Tem umas plaquinhas laranjas, ali já diz o que ele tem. Tem umas placas que indicam a classificação de risco e a outra o tipo de produto. Essa laranja é o bastante, ó, tá aqui escrito 331275, 23275, gás de cozinha, 3475, 333475, gasolina. Então, acho que 1202 é diesel. Quando você passar, ó, na placa estava escrito isso, o cara já vai saber o que ele vai fazer. Então, muito cuidado com acidente com produtos perigosos. A melhor coisa é sair de perto e ligar para o resgate. Se puder tirar uma foto, se der para tirar uma foto, tira, que pode favorecer, mas não dá mole. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Esse acidente, um caminhão não consegue fazer a curva e tomba. E ele dá um banho num carro do outro lado e ele causa danos na pista do outro lado. Vamos ver.
carro que leva o banho, se vocês olharem aqui, ele está fazendo fumaça. Isso aqui não é o splash do líquido que saiu e está gerando gotícula, partícula para trás, não. Isso aqui é fumaça. Aí vocês vão entender por que eu estou falando que é fumaça. Olha os carros que não deveriam estar passando aqui porque não sabem o que é. Olha agora. O produto é tão corrosivo que pegou fogo nos dois carros que estavam passando. Acidentes com produtos perigosos, você se afasta o máximo possível. O máximo. Aquele pessoal que foi, se aquele produto ao ser derramado na via não fosse só corrosivo, fosse também reagente e liberasse gases tóxicos, eles poderiam morrer. Tombou um caminhão com líquido branco, não pensa que é leite, pensa que é o pior produto possível. Se afasta o mais rápido, liga para o resgate, se puder tirar uma foto, ok, se não, some de perto. Guto, mas e o motorista? Provavelmente vai morrer, tá? A sinalização que eu falei é essa que nós vamos ver aí, ó. Aqui diz que é um líquido inflamável, 3, ó, o 3 está aqui. E aqui o produto. Acho eu que isso daí é o gasolina antiga. Mas tudo bem. Não importa. Você tirando uma foto dessas plaquinhas aqui, você consegue ter um resgate mais efetivo. Aqui a gente vai ver o dano causado pelo produto no meio ambiente, vai ver a atitude que deveria ser tomada por todos os motoristas que não foi tomada, vamos lá. Aqui em cima a gente vai ver um caminhão provavelmente sem freio descendo a via. Ó, esse aqui, ó. Perdeu o controle e tombou. Bateu. Já está vazando combustível. Todo mundo que está aqui deveria reduzir, voltar e sair de perto. Ninguém fez. Aqui em cima, um cara sai do carro para tentar ajudar o cara do Fiat aqui que bateu. Ó, quando ele bate numa Fiat Uno, ó, e o cara bate aqui. O combustível está vazando de cachoeira aqui. Ele está caindo nessa canaleta aqui e está caindo por debaixo do viaduto. Aqui, ó, tem um cara que desceu do carro sem necessidade. Aqui também. Aqui tem que entrar no carro e ir embora. Aí ele aqui, ó. Ele não veio para fazer nada, a não ser para sair correndo. Ó, pegou fogo. Ó, aí ele correndo aqui, ó. Só saiu para sair correndo. O fogo está pegando pela canaleta aqui. Está pegando na floresta embaixo, porque vazou embaixo. Olha o dano causado ao meio ambiente. Isso aqui vai cair em rio, vai cair em galeria de esgoto. Isso aqui é no Brasil, rodovia dos Tamoios, São Paulo. Então, ao avistar um acidente desse, suma de perto.
combustível vazando, produto perigoso vazando, vaza você também. Some de perto. E liga para o resgate o mais rápido possível. Não dá mole. Você viu que se tivesse carro no acostamento ainda podia sofrer com aquela canaleta cheia de combustível vazando ali. Aquela canaleta vai para a galeria de esgoto, vai para o rio. Ali é certo haver poluição, tanto no que aconteceu, no que derramou na floresta, como o que vai cair nos mananciais. Então, nós motoristas precisamos entender de meio ambiente, sim, pelo que a gente joga pela janela, pelo carro desregulado, pela substituição dos fluidos, dos óleos lubrificantes do carro serem descartados da forma correta. Se você faz numa troca de óleo, eles fazem isso. Se você resolver trocar em casa, pode ser que você se engane e jogue no esgoto. Então, reserva, acondiciona e entrega numa casa de troca de óleo que eles vão fazer a reciclagem. Eles vendem esse resíduo de óleo queimado, eles vendem. Então, a gente motorista precisa entender que a gente não pode sair de casa com lixo e botar na esquina, que é infração de trânsito, não pode jogar nada pela janela, que tem que dar manutenção correta ao carro, e nem sempre é fácil, porque não é barato. Então, o tema meio ambiente, porque é meio ambiente e cidadania, mas meio ambiente tem a ver com manutenção que você faz no carro e com o que você joga na via. Tem a ver com seu bolso e com educação. Não tem a ver com uma infração de trânsito porque eu joguei alguma coisa na via, porque eu buzinei e fiz barulho, porque a poluição afetou as aves que fazem migração e vêm da Malásia. Não, afeta meu filho, minha filha, minha esposa, seu esposo. Então, afeta a nossa saúde diretamente. É tiro no pé. É gasto financeiro, direto com o carro e depois com remédio. É por isso que a gente vive esse problema de poluição que nós temos. Nesse caso aqui, ó, houve uma colisão com 2 carros e um caminhão na frente. Essa carreta não conseguiu parar, carreta de combustível. Ela quebrou a frente toda, o motorista está preso aqui dentro e ela está vazando o combustível da traseira. A cabine, ó, a carroceria bateu na traseira. Tem combustível vazando já e tem motor quente aqui. Começou o fogo. Sûr, ça va marcher, vous là. Ah, mais ça, c'est un camion de pétrole. C'est un camion de pétrole. Olha só isso, ó. Do outro lado da via, o trânsito deveria ter sido parado. Não foi.
Olha o que acontece quando outro carro passa. Ó. Bastante crescendo, né? Olha a poluição causada. Daqui a pouco o fogo vai pegar no caminhão da frente. Olha o resultado. O caminhão foi incinerado, ó, destruiu o caminhão todo, ó, a temperatura. Olha para o combate a quantidade de produto químico também para poder fazer o combate. Então, o dano causado é muito grande, tanto ambiental como material. E existe um risco muito grande de vidas, como esse caminhoneiro pode ter passado. Então, a gente como motorista, mesmo que você não vá trabalhar com isso, você tem que saber que num caso de acidente desse, você pode ser afetado. Então, quem vai trabalhar com transporte, quem vai trabalhar como motorista, vai fazer cursos para isso também. Então, a gente como cidadão precisa fazer a nossa parte, como motorista não se expor, e aí a coisa vai dar mais certo. É um conjunto de coisas, todo mundo fazendo junto. Bom, a gente vai encerrar.